E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou Ricardo Lúcio, historiador, e vou fazer uma análise do artigo 25 de 1987, que institui e organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, pessoal, eu vou fazer uma pequena análise do artigo 1 ao 3, depois do 5 ao 11. Constitui, de acordo com o primeiro artigo, constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens, móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação será de interesse público, quer por sua vinculação aos fatos memoráveis da história do Brasil, pelo seu valor arqueológico, valor etnográfico, bibliográfico e valor artístico. Segundo parágrafo do artigo 1, equiparam-se aos bens do patrimônio histórico e artístico nacional monumentos naturais, sítios e paisagens que importe conservar pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Então, pessoal, os bens do patrimônio histórico são esses. Eles são protegidos conforme interesse público. Agora vamos ao artigo 2. A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito público interno. Aí é importante, pessoal, os bens só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional depois de serem inscritos separado ou agrupadamente num dos 4 livros do tombo. Aí vai o artigo 3. Esse que a gente tem que tomar um certo cuidado, prestar muita atenção e ler. Exclui-se do patrimônio histórico e artístico nacional obras de origem estrangeira que pertençam a representações diplomáticas, consulares, acreditadas no país, que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras que façam carreira no país, sejam importadas por empresas estrangeiras e expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos que pertençam às casas de comércio de objetos históricos ou artísticos. Prestando atenção, que o IPHAN pega muito aí. E terão guia de licença para livre trânsito fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje IPHAN. Sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais, terão guia de licença para livre trânsito fornecida pelo IPHAN. Aí se incluem os bens referidos no artigo 10 da introdução do Código Civil, que continuam sujeitam à lei pessoal do proprietário. Pessoal, aqui, eu peguei aqui, ele fala o seguinte: a sucessão, o artigo 10, Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 42. A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que domiciliado, defunto ou desaparecido, qualquer seja a natureza e a situação dos bens. Beleza? Então, o artigo 1 e o artigo 3 são isso. Eles tratam muito bem da questão, o que é o patrimônio
Histórico e Artístico Nacional. E agora vamos aos artigos que mais falam sobre a questão do tombamento. Tombamento aí, pessoal, que é bem importante. O tombamento, no artigo 4, ele vai dizer o seguinte: o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá 4 livros do tombo, nos quais serão inscritas as obras a saber: no livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, a arte arqueológica, arte etnográfica, arte ameríndia e arte popular, monumentos naturais, sítios e paisagens que importem conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. No livro do tombo histórico, que é o segundo livro, coisas de interesse histórico ou obras de arte histórica. Terceiro livro, livro do tombo de belas artes, as coisas de arte erudita, obras de valores universais, sejam eles nacionais e estrangeiros. Quarto livro, o livro do tombo das artes aplicadas, as obras que se incluírem nas categorias de artes aplicadas, utilitárias, nacionais e estrangeiras. Então são 4 livros e eles podem ter vários volumes. Os bens serão definidos e especificados no regulamento que for expedido para execução da lei. Bom, pessoal, são os 4 livros, fáceis de gravar, basta apenas dar uma lida e ficar esperto. O artigo 5, pessoal, já trata bem da questão do tombamento e ele fala o seguinte: o tombamento dos bens pertencentes à União, Estados e municípios, far-se-á de ofício por ordem do IPHAN e deverá ser notificada a entidade a quem pertencer, sobre cuja guarda deverá estar a coisa tombada, a fim de produzir os necessários efeitos. Beleza. Esse é o artigo 5º. Ele trabalha o seguinte: o tombamento dos bens pertencentes à União, Estados e municípios. Então, o diretor do IPHAN que tem que fazer isso, a fim de produzir os necessários efeitos. Agora vamos para o artigo 11. O artigo 11 aqui, que fala sobre os efeitos do tombamento. As coisas tombadas que pertencem à União, Estados e municípios são inalienáveis. Só poderão ser transferidos de uma a outra. Por exemplo, o que está do município pode ir para a União? Pode. O que é do município para o Estado? Pode. O que é do Estado para a União? Pode. Feita a transferência dela, só o adquirente pode dar imediato conhecimento ao IPHAN. Ou seja, inalienável é o que não pode ser vendido e doado para terceiros. Entenderam, pessoal? Eu vou fazendo mais análises do artigo 2537 na próxima. Beleza? Aquele abraço.